Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para nossa próxima aula, né? Continuando o que a gente já estava fazendo, né? Que vocês estavam fazendo a leitura e as atividades. Então, eu vou retomar o texto que vocês ficaram para ler, grifar e anotar o que fosse importante e também corrigir as questões que ficou para vocês fazerem, né? O título de vocês era um rio perene, né? Dando continuidade, falando sobre o Rio Francisco, né? Da importância dele e tudo mais. O que é um rio perene e um rio temporário? Rio perene é aquele rio que não seca. O Rio São Francisco é um exemplo por isso. Ele é um rio que não seca, então ele tem sempre ele. O temporário são os rios que na época de estiagem, que quando não chove, eles se secam e fica seco, e depois, quando volta a chover, o rio volta. No caso do Rio São Francisco, ele é um rio perene, apesar de estar, né, na região nordeste, onde tem o sertão, que a maioria dos rios são temporários, ele é um rio perene justamente pela sua nascente estar na região sudeste de Minas Gerais. Então, ele se mantém, faz com que ele se mantenha vivo, né? Então, o que mais? Continuando. Sobre a importância dele, a gente já falou bastante, né? O quanto a região, tanto a Nordeste quanto a Sudeste, depende desse rio. E para várias coisas, vocês viram aí na leitura de vocês, vários pontinhos falando sobre a importância dele, né? Com água, peixes para a população que depende da pesca, para as plantações, além da usina hidrelétrica também, que depende da sua água. E aí, nesse ponto, já vem as perguntinhas que vocês tinham para responder. Primeiro, onde o Rio São Francisco nasce? Lá na outra aula a gente já falou e nessa vocês já relembraram também. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, na região sudeste. A letra B, quantos e quais estados são banhados pelo Rio São Francisco? Nós também já tínhamos feito, né? São 5 estados, lembram? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já respondi essa também. Qual a diferença entre o rio perene e o rio temporário? Rio perene, rio que tem água todo ano, ele não seca. E o rio temporário é o que seca durante o período de estiagem, o período que não chove. Por que os rios do sertão são temporários, a maioria deles, né? Justamente por ser uma região muito seca, como a gente viu lá nas sub-regiões. É a região onde quase não tem chuva, só chove durante um período, então por isso os rios lá são assim, tá? As chuvas são escassas, são irregulares durante a maior parte do ano, então é por isso, tá? E o Rio São Francisco, apesar de atravessar o sertão semiárido, é um rio perene. Por quê, né? Vocês tinham que explicar. A tia até já falou, né? Porque lá existem as chuvas de verão na região sudeste que mantém a sua nascente, né? Que faz alimentar o rio, então por isso ele não seca, por isso ele é um rio perene. A atividade 3, vocês tinham um pequeno textinho aí, vocês tinham que ler e grifar de vermelho os aspectos positivos de uma construção de barragem e em azul os negativos, tá? Então, era assim. A barragem de Sobradinho inundou mais de 4.000 quilômetros quadrados, obrigando a transferir aproximadamente 12.000 famílias dos municípios alagados. No entanto, promoveu geração de energia e disponibilização de água para irrigação. Quais eram os pontos positivos que vocês tinham que grifar em vermelho? Essa parte que moveu geração de energia e disponibilização de água para irrigação. Isso é positivo. Negativo, que acabou acontecendo? Inundou, né? E também teve que transferir muitas famílias dos municípios que foram alagados. Esses são os pontos negativos, tá? Então, tinha que ser grifado de azul. Agora, para a aula de hoje, o que vocês vão fazer? Vão ler a página 166, que tá lá,
a transposição das águas do Rio São Francisco, um problema para o velho Chico. Vocês vão ler essa parte, que é a página 166 até a página 169, tá? Vocês vão ler, grifar, tudo de novo, tá? O que tem de importante, anotar no caderno, fazer um resuminho, tudo mantendo assim, tá? E vão fazer a atividade 1 e 2, tá? Da página 169, tá? Que são 2 perguntinhas sobre esse texto, tá? E também vão fazer a atividade 1 da página 172, que é um verdadeiro e falso sobre o que a gente já falou sobre o Rio São Francisco, tá? Essa é a tarefinha, tá? Então, façam a leitura das páginas 166 a 169, façam as perguntinhas 1 e 2 da mesma página, tá? E a atividade 1 da 172, que é o verdadeiro e falso, tá? Bem tranquilo também, vocês vão ver bem fácil, tá? Uma boa aula para vocês e até a aula de amanhã.